converso agora com Luiz Carlos Mendonça de Barros, ele que é economista, ex-presidente do BNDES, ex-ministro das Comunicações e atual presidente da Fotocaminhões. Luiz Carlos Mendonça, tudo bem? Tudo bem. Quero saber um pouquinho do senhor, como é que o senhor analisa o atual momento econômico do país e as perspectivas para a economia nesse ano de 2015? Olha, um pouco o que eu falei aqui nesse encontro da Abade, né? Você tem duas formas de olhar a economia brasileira hoje, né? Uma forma mais conjuntural, olhar para 2015, para o crescimento, inflação, juros, demanda, né, do mercado. E aí o quadro é um quadro difícil, porque nós estamos fazendo uma lição de casa que deveria ter sido feita há 3, 4 anos atrás, quando houve uma mudança drástica na economia do mundo. O governo da presidente Dilma não fez, inventou uma série de mecanismos para tentar evitar esse ajuste, só que em economia isso não tem jeito. Chegou uma hora, tem que fazer, e ela fez agora, depois das eleições, o que causou aí toda uma revolta, né? Porque ela foi eleita com um discurso e está governando com outro discurso. Do ponto de vista da economia, esse discurso atual, ou essa política atual, é a correta, né? No sentido de provocar um ajuste na demanda, uma queda da demanda, uma queda do consumo, né? Para permitir uma convergência da inflação, para a gente sair desse caminho de inflação a 7%, 8% ao ano. Eu acho que isso acontece talvez até o fim do primeiro trimestre do ano que vem, e aí você já começa a ver uma melhoria, o governo pode começar a soltar um pouco a economia e as coisas tendem a se normalizar, né? Essa é uma forma de curto prazo, né? Olhar. Eu tenho chamado a atenção para uma outra forma de olhar a economia, que é a economia brasileira num ciclo de transformações mais longo prazo, né? E aí você coloca não só a economia, como a própria política, né? Nós estamos vivendo o fim do ciclo do PT, né? As dificuldades que apareceram, as manifestações, a opinião pública pedindo o impeachment, tudo isso é um sinal claro de que o ciclo hegemônico do PT terminou e nós vamos ter um outro ciclo político nos próximos anos. A minha impressão é que é começando a partir das eleições de prefeito o ano que vem, certo? E esse ciclo político novo é um ciclo à direita. O PT é hegemônico com o discurso de esquerda, agora nós vamos ter uma hegemonia construída mais à direita, isto é, um discurso mais conservador, menos intervenção do governo, certo? Mais sólido na gestão da economia, da parte fiscal, o que vai fazer com que haja uma retomada gradual e sólida do crescimento econômico para frente. Então, é um momento em que eu chamei aqui na Abade de um olho no peixe e o outro no gato, né? O olho no peixe é cuidar dessa transição de recessão que nós vamos ter nos próximos 18 meses, certo? Mas não esquecer que isso está abrindo espaço, certo? Por um período de crescimento longo, significativo, e que as empresas também têm que se preparar para essa nova fase de crescimento, né? O senhor acha que com esse ajuste fiscal que a presidente propôs e que está sendo realizado agora, isso já é suficiente para que o Brasil siga na trilha do crescimento daqui nos próximos 18 meses ou não? Só para 2017? Não, nós vamos ver um ciclo de, no mínimo, 18 meses de uma recessão econômica, nada muito grave. Quer dizer, o PIB vai cair esse ano 1%, 1,2%, não é nenhuma tragédia, certo? Tem setores que vão sofrer mais do que outros. O ano que vem, eu acho que você pode ter um PIB negativo, pelo menos no primeiro metade de 2016, mas quando a gente chegar no fim do ano de 2016 e olhar na margem, né, na ponta, nós já vamos estar crescendo, e esse crescimento se projeta para 2017 e 2018. Né? Agora o senhor tocou também no aspecto da crise de confiança política, que o senhor falou que está encerrando o tempo do PT e que possivelmente deve vir outra
mas dentro da oposição, temos divergências também entre as lideranças da oposição sobre a questão do impeachment da presidente. Uns falam que não tem base legal, outros falam que deve ser pedido agora. Como é que o senhor vê e analisa essa questão? Não, isso aí não tem muita importância, certo? Porque o ciclo, como abre um novo ciclo político, abre uma nova perspectiva de poder. Então é natural que as pessoas que estão à direita, que estão no PSDB ou em outros partidos, agora haja uma briga para ver quem é que vai sair ganhador dessa história. Então isso não me preocupa, até é um debate salutar, porque a sociedade participa mais, conhece mais, né? Eu mesmo hoje, a minha coluna desse mês do Valor, eu abordo essa questão política, coisa que não é o que eu faço naturalmente, porque eu acho que para quem acompanha a economia, tem que agora acompanhar essa evolução política nos próximos 1 ou 2 anos, porque tudo isso vai acabar repercutindo na forma como a economia brasileira vai reagir depois desse ajuste que nós estamos tendo. Na sua opinião, a Dilma chega ao fim do mandato? Eu acho que sim. Eu acho que não tem razão nenhuma para ela ser impeachada. Eu não consigo ver isso. Pode ser que apareça alguma coisa, mas eu acho que é importante para o ciclo político que ela termine o governo, né? Porque não fica caracterizado nenhum tipo de golpe, que certamente, se acontecer o impeachment, o PT vai procurar transformar isso numa desculpa, né, para um governo tão ruim como foi o governo dela nos últimos anos. Né? Agora o senhor falou que alguns setores estão sentindo mais esse momento econômico e vão sentir mais esse momento econômico do que os outros. Quais são os setores que estão sentindo mais a crise, que se tiram mais, e onde estão as oportunidades? Olha, o setor que eu estou trabalhando agora, o caminhões, é um setor que está sofrendo um ajuste grande. Embora no setor de caminhões, se você separar caminhão leve de caminhão pesado, o leve está sentindo muito menos do que o pesado. Isso depende muito dos estímulos anteriores. Né? O setor de caminhões está sofrendo muito porque o Finame, durante vários anos aí, exagerou nos financiamentos, na taxa de juros, e agora nós estamos purgando um pouco esses erros cometidos no passado. Tem outro setor, o setor de alimentos, por exemplo, ele é um setor que vai sofrer menos, né? Porque a renda ainda está preservada, certo? O setor de bens de consumo que depende de crédito, esses vão sofrer mais, porque os bancos estão muito reticentes, o juro está muito alto e o consumidor está pagando dívida, certo? Então aí é uma questão de olhar pontualmente. A agricultura vai muito bem, a indústria vai muito mal, todo mundo que trabalha com petróleo vai ter talvez seja o setor que vai mais sofrer por conta da crise da Petrobras. Mas, independente dessa questão pontual, o ajuste não é um ajuste assim, dramático, é uma queda de PIB de 1% num ano. Isso, se olhar para outros países, essa queda é até superior à que está acontecendo aqui. Né? Agora, o senhor faz parte, agora o senhor tocou do setor de caminhões, o senhor está representando a Foton Caminhões, que no mundo, é uma fábrica chinesa, né, que no mundo fabrica 700 mil caminhões anuais, no último ano fabricou, e agora estão vindo para o Brasil com perspectiva de fabricar o primeiro caminhão em 2016. Qual é a expectativa da empresa no país? O senhor falou também dos caminhões semileves, que o mercado está mais aquecido do que os caminhões menores, acho que até pela restrição de circulação das grandes cidades, né, que as empresas fazem frotas com caminhões menores. Como é que o senhor analisa esse mercado que você está investindo atualmente? Primeiro, a decisão da Foton é uma decisão estratégica deles de vir para o mercado brasileiro e assumir aqui uma posição de liderança. Eles têm produtos para isso, têm recursos, estão trazendo a linha de caminhões que usam componentes internacionais e que, portanto, são os mesmos que a concorrência usa aqui, motor, Cummins, caixa de câmbio ZF. Isso foi uma primeira orientação, não entre com os caminhões pesados, vamos aqui no caminhão leve, que além disso é um setor que está crescendo por causa dessas restrições. Então,
os nossos primeiros produtos vão ser caminhões de 3,5 a 10 toneladas, com o de 10 vai virar 13, mas vai ficar nesse range, né? E vamos começar com uma meta simples, não muito ambiciosa, na ordem de 2.000 caminhões por ano, né? Produzidos aqui. Nós já temos um caminhão de 10 toneladas, já está rodando e fazendo teste, todo ele com componentes brasileiros, né? E o projeto da Foton é um projeto de 10 a 12 anos, né? Como tudo na China, eles olham o futuro com olhos muito mais tranquilos do que o nosso, né? Eles têm aí 2020 como uma primeira medida da indústria brasileira, e nós temos o contrato com eles até 2025. Em 2025, a Foton espera ter 10% do mercado de caminhões leves, né? O caminhão pesado é um projeto ainda um pouco mais para frente. Isso significa quanto em faturamento? Olha, 10% de faturamento, nós vamos estar falando aí em 7.000 caminhões ano. Você põe aí uma média de R$80 mil, nós estamos falando aí de 560 milhões de reais, né? De que maneira vocês pretendem atrair e conquistar esse consumidor? Porque até o CEO da empresa do senhor estava falando mais cedo que tem restrição alguma, as pessoas têm uma certa defesa quando falam de fábrica de automóveis chinesa, né? De que maneira, quais são os tipos de ações e iniciativas que vocês farão para que os clientes passem a ter confiança na marca? Só tem um jeito, é mostrar o produto, né, e ter confiança, como nós temos, de que a performance do produto é, inclusive, superior aos concorrentes, né? Aqui no segmento de 3,5 toneladas, o produto da Foton é um caminhão, enquanto que os concorrentes são ainda peruas com tração dianteira, aquela história toda. Então, aí é uma questão de confiança na qualidade e muito trabalho, né, de fazer como nós fizemos aqui na Abade, de mostrar o produto, levar o cliente para experimentar, né? E é o que a gente vem fazendo já há algum tempo. Nós já estamos aí com mais de 1.200 caminhões rodando, então são pessoas que começam a repercutir a qualidade do produto, e isso vai aumentando cada vez mais e facilitando aí o nosso trabalho. Agora, senhor Luiz, o senhor no começo da entrevista falou que o Brasil já deveria ter feito esses ajustes, já deveriam ter sido realizados há 3 ou 4 anos, né? A gente vê até os Estados Unidos, outros países, os Estados Unidos, onde a crise subprime se originou em 2008, está crescendo 2,2%, vai crescer mais esse ano, enquanto a gente crescemos 0,1% em 2014, né? O Brasil perdeu a chance de ser um grande ator global ou ainda não? Não. O Brasil, ele é um ator global com seus limites de país ainda emergente, né? Dentro dos emergentes, o Brasil é um país que se sobressai, certo? Mas a nossa capacidade de afetar a economia global é ainda muito pequena. Pelo contrário, nós somos influenciados pelo que acontece na Europa, nos Estados Unidos e na China. E é um pouco isso que o governo devia ter reconhecido 4 anos atrás, certo? E em vez de tentar fazer o Brasil andar sozinho num mundo em que clamava por um ajuste, que faz com que agora esse ajuste seja mais dramático, certo? Mas vai ser feito, ninguém vai quebrar, o país não vai sofrer uma recessão muito forte, e sairemos disso, aí sim, com um período mais longo de crescimento. Obrigado pelas informações, senhor Luiz Carlos.